Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui preparando a nossa aulinha. Eu e o Felipe estávamos no maior papo agora de show Covid, né, Felipe? Comemorando que eu tenho muita sorte, que toda vez que eu venho o estúdio está limpinho, cheirando a álcool, o que é maravilhoso para uma pessoa que é hipocondríaca, né? Enfim, gente, hoje a nossa aulinha é de concordância, tá? Poxa, professora, aulinha, você está menosprezando a própria aula. Não, gente, não é isso, tá? É uma baita aula, cheia de regra, tá? Vou pedir para vocês aí pegarem uma água, correndinho, dar um pause no vídeo, porque a aula de hoje é densa, gente. Não é uma aula difícil, como, vamos supor, aquelas aulas de análise sintática, né, que a gente vê, digamos assim, que a gente tem que raciocinar pesado, né? Não se trata disso, mas é uma aula que tem muita regra. Como é que eu sistematizei o conteúdo para vocês, tá? A banca de vocês, ela não tem um perfil de fazer super cobranças de concordância. Tanto é que na apostila de vocês, de questões, né, a gente tem 6 questões de concordância verbal, tá? E não tem questões de concordância nominal. Por quê? Porque a banca não cobra, a banca não entrou com essa cobrança, pelo menos que a gente tem até agora aí de questões em concursos anteriores, tá? Mas a gente vai ter que ver tudo porque está no edital de vocês. Então, como que eu fiz, que eu vinha dizendo? A aula de hoje está estruturada da seguinte maneira, e a apostila também, tá? Vocês vão perceber que na parte de concordância verbal, eu trouxe para vocês uma série de regras de estudo obrigatório, tá? E algumas regras de estudo recomendado. Por quê, gente? Porque eu não sou louca de dizer para vocês que as regras que estão ali são menos importantes. Só que tem aquelas que são de estudo obrigatório, que a cobrança é certa, tá? Que se cair uma questão de concordância verbal, com toda certeza, pelo menos em alguma das assertivas, vai estar sendo explorada alguma daquelas regras de estudo obrigatório, tá? E eu diria mais, eu diria que provavelmente se cair concordância, o que vai cair são as de estudo obrigatório. Mas vocês vão ver, eu deixei propositalmente lá uma regra bem importante naquela parte de estudo recomendado que a banca também cobra, tá? Então o que acontece? Recomendo a vocês que prestem muita atenção à aula de hoje, tá? Tentem pegar a parte geral, as regras gerais, tá, de concordância verbal. E não deixem de assistir, não deixem de ler o PDF, né, a apostila de vocês, que eu sempre preparo lá para vocês, com aquelas regras de estudo recomendado. Porque não é por causa do nome que elas são menos importantes. Não tem a ver com isso. É porque a probabilidade de cobrança das outras é certa, é muito alta, tá? Mas também caem essas de estudo recomendado. Então não se deixem enganar pelo título. Na parte de concordância nominal, como eu já disse para vocês, a gente não tem um histórico aí de cobrança da banca. Mas vocês vão ver que é uma matéria muito mais leve que a parte de concordância verbal, ainda que a gente tenha muitas regrinhas também, tá? Tem bastante regrinha, mas é uma matéria mais leve, mais tranquila, até por causa da complexidade das estruturas ali que precisam concordar entre si, que a gente vai ver que não dependem tanto de uma relação com o verbo, tá? E isso torna, claro, o estudo da concordância nominal mais fácil. Tá bom? Então a gente vai fazer esse trabalho hoje, vamos tentar brincar um pouco, dar uma distraída, porque a aula sim é um pouco densa, tá? Professora, você com essa tiara ficou parecendo que tem 12 anos. Querido, lute com isso, querido, tá? A fonte da juventude fica lá atrás da minha casa. Mentira, professora, você está com pés de galinha. Gente, é a vida. Estamos todos envelhecendo, tá? Então, botei uma tiara hoje alegre, tá? Vim toda de preto porque a aula é pesada, mas não tanto. Botei um esmalte vermelho, uma tiara alegre, né? Para dar aquela descontraída, para ver se vocês animam um pouco mais. Professora, não deu, achei a professora feia. Ah, querido, não posso fazer milagres. Isso aqui é o que eu tenho para oferecer, tá? Vamos lá então, gente, concordância. O conceito, então, de concordância, tanto verbal quanto nominal, é justamente esse conjunto de ajustes, tá, que as palavras vão ter em sua terminação, tá? E essas palavras a gente vai ver que são palavras que acompanham um nome para concordância nominal ou o verbo para concordância verbal,
tá? Para que se organizem em um todo coerente, tá? Um todo que concorde entre si, no caso do verbo, né, a partir das desinências modo temporais e número pessoais, tá? E no caso, claro, para concordância número pessoais principalmente, né? E no caso dos nomes, a gente vai ver que é concordância de gênero e de número, tá? Então seria isso, porque quando eu falo aqui que são nas terminações das palavras, é porque nos morfemas finais das palavras, são as partes finais das palavras, que a gente chama de morfemas, tá? Elas estão passíveis de receber essas flexibilizações, tá? A raiz da palavra, ela vai sempre se manter, tá? Essa é a regra, tá bom? Aí vamos lá para a concordância verbal, que é a parte mais importante da nossa aula, a parte mais densa e, claro, também a parte mais importante para o concurso de vocês, tá? Gente, o conceito, como eu já falei, já adiantei para vocês, é justamente esse ajuste dos morfemas finais, tá, do verbo, para que ele concorde com o sujeito. Então, vamos ler só para a gente organizar aqui. A concordância verbal é a maneira como vai se comportar o verbo de acordo com o sujeito a que ele se liga. Logo, disse que a concordância verbal é o fenômeno da alteração das desinências verbais, tá? Para ajustar-se em número e pessoa ao sujeito, tá? Então, são as desinências número pessoais. Professora, eu já tô com medo. Não precisa, isso é muito natural, a gente vai fazendo juntos, tá? Nas orações sem sujeito, óbvio, né? Disse que o verbo é impessoal justamente por permanecer invariável, uma vez que não há sujeito com que concordar. Então, as orações sem sujeito, óbvio, deverão apresentar os seus verbos invariáveis, ou seja, não flexionados, tá? Por conta justamente dessa ausência de sujeito, ou seja, da ausência de uma estrutura com a qual, né, ele possa concordar, né? Já que não concorda com ninguém, permanece invariável, ok? Vamos lá, então. A regra geral para a concordância verbal é: o verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa, ponto, tá? Qual é a grande sacada, a grande brincadeira que a banca de vocês ama fazer? É inverter a ordem direta da frase e tentar confundir vocês, tentar entrar na mente de vocês aí, tá? Pra tentar confundir. Então, de tempo em tempo, na prova de vocês, caso caia, né, questão sobre concordância verbal, vocês vão ver com toda certeza, e essa eu digo que é a regra de ouro para o concurso de vocês, a banca gosta de bater nisso aqui, tá? Inverter a ordem direta da frase, ou seja, colocá-la na ordem inversa, mexer naquela estrutura de sujeito, verbo e complementos, né? Alterar, fazer um mix aí, para confundir vocês. Então, às vezes, traz o verbo para frente, joga o sujeito mais para o final, tá? O que acontece? Às vezes, coloca uma oração subordinada explicativa no meio, atrapalhando ali a clareza de vocês. O que vocês precisam fazer? Precisam achar o sujeito e achar o verbo a que ele está relacionado. E aí vai ficar muito mais fácil, tá? Ou seja, transformar essa oração para ordem direta e tentar verificar sim se enquadra em alguma das regras que a gente estudou ou se simplesmente vai se enquadrar na regra geral, o que é muito provável, tá? Então, olhem só, a menina permaneceu em casa, tá? Eu tenho a menina, sujeito simples, apenas um núcleo, tá? Um núcleo nominal aqui. E, claro, o meu verbo, que nesse caso aqui é um verbo de ligação, ok? Que permanece no singular, por quê? Porque ele não está se flexionando no plural, porque justamente a gente tem um núcleo do sujeito só, né? É um sujeito simples. Da mesma maneira, ele concorda em pessoa. Lembram-se que a gente falou que a concordância verbal se trata da flexão verbal para que concorde em número e pessoa com o verbo. Então, a menina, a pessoa do discurso que a gente diz é a terceira pessoa do discurso, ela, né? Permaneceu. Então, eu permaneci, tu permaneceste, ela, ele permaneceu. Tá? Então, é esse ajuste que se trata a concordância verbal. Agora, vejam, né? Isso aqui é muito intuitivo, gente. Isso aqui é muito simples, tá? Isso aqui eu tenho certeza que é um erro que ninguém cometeria, tá? Professora, eu cometeria. Então, o senhor trate de rever os seus conceitos aí, vai estudar mais pesado essa aula de hoje, tá? Vejam o que a banca gosta, tá? Reparem. Faltaram argumentos diante de tamanho absurdo. Gente, fez uma inversão pequenininha ali só para vocês visualizarem, tá?
O normal seria que o sujeito estivesse na frente do verbo, tá? Aí o que acontece? Aqui esse exemplo é pequenininho, é curtinho, eu não coloquei aposto, não coloquei uma oração explicativa, intercalada, nada disso, tá? Então aqui é pequenininho, é mais fácil de visualizar justamente para que vocês tenham clareza sobre isso, mas lá nas questões a gente vai ver de forma mais aprofundada, tá? Os argumentos, gente, a gente tem um sujeito simples, mas ele está no plural. Então, tem aqui um núcleo nominal, beleza. É um sujeito simples, beleza. Mas ele está no plural, argumentos, tá? Os argumentos faltaram diante de tamanho absurdo. Argumentos faltaram diante de tamanho absurdo, tá? Por quê, gente? Porque a gente mexeu nessa ordem direta. A gente colocou para a ordem inversa. A gente trouxe o verbo para frente, o que não é natural. Então, a cada momento que vocês se depararem com uma alteração da ordem da frase, ou da oração, né? Ou justamente com termos intercalados, quando vocês perceberem que a frase tem muito elemento ali no meio que efetivamente só traz informações a mais, mas não é aquela informação principal que a oração pretende veicular, né? Vocês tratem de tirar o que é essencial e tentar correlacionar o sujeito com o verbo. E aí vocês vão ver que sujeito era aquele, o sujeito está no plural, professora. Está no plural, beleza. Então, salvo, né, as exceções ali, as regrinhas que a gente vai ver em que não vai haver flexão, tá? De número e pessoa, aí sim vocês vão ter que jogar o verbo pro plural também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, que tá esquentando. Ó, coloquei aqui como está lá na apostila de vocês, estudo obrigatório. As outras são menos importantes, professora? Não, mas vamos primeiro ao que interessa mais. O sujeito composto, quando ele aparecer anteposto ao verbo, tá? Em regra, o verbo vai ter que concordar com todos os núcleos presentes no sujeito, estabelecendo o que a gente chama de concordância rígida ou gramatical. Professora, peraí, eu tô meio perdido. Olhem aqui. Se o sujeito composto for posposto ao verbo, a gente vai ter duas hipóteses possíveis de concordância. Então, o que eu quero que vocês compreendam neste momento é que vocês estudem essas duas regrinhas aqui concomitantemente, tá? Olhem aqui, professora, eu me confundo anteposto, posposto. É colocado antes e colocado depois. Anteposto é que está colocado antes do verbo, ele vai aparecer antes do verbo. Então, Marisa e Letícia encontraram o ouro, tá? As meninas, então, né, enfim, as duas aqui, temos dois núcleos, tá? Encontraram o ouro. Neste caso aqui, a gente diz que a concordância é rígida, também gramatical, enfim, são os dois nomes para a mesma regra, tá? Por quê? Porque quando o sujeito composto aparece antes do verbo, ele obrigatoriamente, esse verbo vai ter que concordar com todos os elementos desse sujeito composto, ou seja, vai ter que ser flexionado. Isso se chama concordância rígida ou gramatical, porque é a concordância mais comum da nossa língua portuguesa, tá? Então, Marisa e Letícia encontraram o ouro, ok? Não tem muita dificuldade nisso. A questão é quando a gente troca essa posição, levando em conta que estamos falando aqui de sujeito composto, tá? Então, se a gente troca essa posição, traz o verbo para frente, tá? Às vezes ele não aparece coladinho, às vezes o sujeito vai estar um pouco mais para trás, não importa, tá? Mas se o verbo aparecer antes do sujeito, aí a gente vai ter a hipótese de concordância facultativa, tá? Professora, como assim? Facultativa. Ou a gente vai estabelecer uma concordância gramatical ou rígida, a semelhança daquela primeira regra, ou seja, o verbo vai concordar com os dois elementos do sujeito composto, tá? Flexionando-se em número e em gênero. Ou a gente também vai poder optar pela concordância por atração, que a gente chama, tá? Essa concordância por atração nada mais é do que estabelecer a concordância com o núcleo mais próximo, tá? Qual é aqui? É o marido, tá? Reparem, esbravejou o marido e a mulher. Prestem bastante atenção com esse tipo de concordância, tá? Esse tipo de concordância não é que ele traz ambiguidade necessariamente, mas ele pode gerar um pouco de falta de clareza, tá? A gente aconselha que, vamos supor, na escrita de vocês, né, sempre que possível a gente opte pela concordância rígida ou gramatical.
Porque aqui a gente não pode dizer com certeza se a mulher deixou de esbravejar. Mas a gente também não pode dizer com certeza, né, que ela esbravejou junto com o marido. Por quê? Porque existe essa nuance da língua que, no caso concreto, não dá conta de deixar claro pra gente, tá? Por quê? Se eu disser que possivelmente a mulher não tenha esbravejado, eu vou estar mentindo? Não, pode ser que de fato somente ela tenha esbravejado, ele tenha esbravejado, enfim. Claro, aqui ficaria sem sentido, né? Porque eu estou afirmando alguma coisa também sobre a mulher, né? Mas se eu tivesse uma continuidade para essa sentença, eu poderia gerar uma confusão aí, tá? Aqui pra gente está bem claro. Mas eu não consigo afirmar com certeza, que foi só o marido que esbravejou, ou que a mulher não esbravejou, ou afirmar com certeza que ela também esbravejou, tá? Claro, a gente sabe que aqui a concordância ela é atrativa por simples nuances da regra, tá? Mas que sim, ok, é perfeito. O perfeito também seria o entendimento de que ambos esbravejaram. Maravilha, tá? Mas ele pode gerar essa dúvida, ele pode gerar um pouco de falta de clareza, de falta de compreensão. Então, sempre que possível, nos textos de vocês, a gente orienta a estabelecer a concordância gramatical, tá? Então, gente, observem. Essa regra aqui é bem importante, tá? Porque justamente quando a gente inverte a ordem, né, é quando começam os problemas. Então, observem, quando eu falo lá do sujeito anteposto ao verbo, todo mundo sabe que Marisa e Letícia encontraram o ouro, tá? Agora, quando eu troco essa ordem, a concordância já pode gerar um pouco mais de dificuldade à primeira vista, tá? Mas saibam que eu posso tanto seguir a regra que também segue lá para o sujeito anteposto ao verbo, quanto usar essa outra regra que é da concordância atrativa, tá? Lembrando, isso é muito importante, tá? Que nesse caso aqui, a gente tem aqui, né, uma atração sempre com esse núcleo mais próximo, tá? Então, fiquem bem atentos a isso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Expressão um dos que, essa regra é importante, tá, gente? Em regra, a concordância, né, com a expressão um dos que, será feita de acordo com o termo referente a que ele se liga. Não entendi, professora, calma. A que se liga o termo referenciador, que é um pronome relativo. Normalmente, não haverá alteração de sentido, ou seja, é possível flexionar tanto no plural quanto deixar no singular. Normalmente, é isso que a gente vai observar aqui. Maria foi uma das que adoeceram. Observem, o termo referenciador é que, tá? E adoeceram ficou no plural porque quando eu jogo para o plural é porque eu estou fazendo a concordância com essa ideia aqui, ó. Uma das, né, que, uma daquelas que. Então, eu estou concordando com esse referente. Uma daquelas que, entre várias pessoas, adoeceram, tá? Seria essa a ideia. Por isso que a gente diz que, em regra, para o concurso de vocês não vai fazer diferença e a gente vai poder, sem muita troca de sentido, aí, erro de concordância, a gente vai conseguir deixar tanto no plural quanto no singular, tá? Ó, observem ali o outro exemplo. Maria foi uma das que adoeceu, tá? Da mesma forma, a gente tem uma daquelas, entre várias, que adoeceu, mas somente uma. Ou seja, o meu termo referente não é mais daquelas, entre tantas, tá? É uma só entre várias que adoeceu, tá? Ou entre várias que adoeceram, não importa. Nesse caso aqui, eu não tenho alteração de sentido, tá? Mas não é sempre assim, olhem só. Poderá suscitar dúvida a concordância da expressão um dos que sempre que houver a expressão seguida de um nome no plural ou nela intercalado. Nesse caso, o contexto vai ter que dar conta de definir a concordância. Olhem que interessante. O Rio Grande do Sul é um dos estados do Sul que fazem divisa com Santa Catarina. Eu não consigo fazer a concordância com porque o meu termo referente é estados. Como que eu sei isso, professora? Porque eu sei que tem outro estado que faz divisa com Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, que é o Paraná.
tá? Então, eu sou obrigada a concordar, a utilizar como termo referente o termo estados, porque eu sei que não é só o Rio Grande do Sul, há outros estados, tá? Então, por isso, aí sim, a gente faz a concordância no plural, porque há outros estados. A gente estabelece a concordância, tá? Depois, o presidente Trump foi eleito com milhões de votos. Ashley foi uma das que votaram nele. Observem, tá? Há milhões de pessoas que votaram no presidente e Ashley, enfim, é uma dentre elas, tá? Então, o meu termo referente vai estar implícito nesse contexto aqui e será pessoas, tá? Eu não estou mais tendo como referente para o pronome relativo que uma, tá? Eu tenho pessoas, então eu sou obrigada a flexionar o meu verbo, votaram, tá? Essa é a ideia. As expressões partitivas, a banca cobrou isso aqui, tá? A maior parte de, né? Grande parte de, a maioria de, metade de, entre outras, essa estrutura, tá? Uma parte de, alguma parte de, tá? Se a expressão partitiva for o sujeito, e claro, se cair no concurso de vocês, provavelmente ela vai ser, tá? E se ela estiver antes do verbo, o verbo ficará no plural ou no singular, sem problema, tá? Mas se a expressão estiver depois do verbo, ele ficará só no singular em concordância com o núcleo da expressão partitiva. Não ficou claro, professora? Não tem problema. Olhem aqui. A maioria das pessoas foram à reunião. Ou a maioria das pessoas foi à reunião. Por quê, gente? O verbo aqui está posposto, né, ao sujeito. O sujeito aparece anteposto ao verbo, ele está antes do verbo. Ok, nesse caso, quando o sujeito anteposto ao verbo, uma vez formado por uma expressão partitiva, ele dá pra gente a possibilidade de flexioná-lo, de estabelecer a concordância da maneira como nós quisermos. A banca cobra isso aqui, tá? A gente vai ver como. Então, nesse caso de expressão partitiva anteposta ao verbo, eu posso ou não flexionar o verbo concordando com, primeiro, o núcleo, né, do sujeito aqui, de pessoas, ou justamente com o núcleo da expressão partitiva, tá? Porque é uma peculiaridade das expressões partitivas, tá, gente? Agora, o contrário não pode ser aplicado. Quando eu tenho a expressão partitiva depois, ou seja, posposta ao verbo, aí eu não posso simplesmente fazer como eu quero. Aí eu sou obrigada a não flexionar, tá? É peculiaridade da expressão partitiva, tá, gente? Sintaticamente, a gente vai observar que a concordância vai se dar com o núcleo da expressão partitiva, quase que a semelhança do que está aqui. A diferença é que quando o verbo vem antes da expressão, eu sou obrigada a estabelecer somente esse tipo de correlação, ou seja, de manter o meu verbo no singular. Tudo bem? Expressões alguns de nós, poucos de nós, enfim. Essa regrinha aqui, gente, também tem carinha de concurso, também é interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou com sede, eu esqueci de pegar minha água, a gente vai fazer só um intervalinho de 1 minuto para eu pegar uma aguinha e a gente volta com essa expressão aqui, tá bom? Já voltamos.